Shalom pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos aqui a Celeste 100% com Jesus, ao nosso plano de leitura bíblica em 6 meses, de forma cronológica, mas começando pelos evangelhos. Assim, aqueles também que são novos convertidos vão poder nos acompanhar e entender que Jesus é o centro da palavra, a Bíblia viva. Hoje é o dia 2 e estamos caminhando juntos para conhecer Jesus profundamente. Amém, pessoal? No dia de hoje, vamos ler Mateus 3 e 4, que nos mostra 3 fundamentos essenciais da vida cristã. Primeiro, o batismo. Segundo, a identidade. E terceiro, a tentação. Pessoal, nada começa sem identidade confirmada por Deus. O objetivo espiritual desse dia é entender que antes do ministério vem a identidade. Amém, pessoal? Mateus 3, João Batista e o batismo de Jesus, e Mateus 4, a tentação no deserto. A pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João dá testemunho de Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim
nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Pessoal, vamos para o capítulo 4 do livro de Mateus. Jesus foi tentado depois de ouvir quem ele era. Vamos falar da tentação de Jesus nesse capítulo. O inimigo sempre tenta confundir quem nós somos, logo após Deus confirmar a nossa identidade em Cristo. Você já ouviu falar da prova do fogo? Eu gostaria de deixar alguns pontos chaves no final desse capítulo para você. A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. A teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um momento muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Jesus volta a Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André,
que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Gostaria de deixar algum direcionamento espiritual, mas primeiro quero te dar 3 pontos-chave desses capítulos. A tentação não é pecado. A identidade firme vence o deserto. Pegou a chave? E a palavra, ela vence o ataque do inimigo. Tá pegando? Se você está vivendo um deserto hoje, não é sinal de abandono, é sinal de preparo. Eu convido você hoje a permanecer nesse plano, não pular os dias, nem os capítulos, nem os versículos. E anote todos os dias no seu novo caderno de 2026 tudo o que Deus falar com você. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, firma nossa identidade em Ti. Que não sejamos movidos pela dúvida, mas pela palavra. Fortalece-nos no deserto e guarda-nos do mal. Em nome de Jesus. A gólida celeste do dia de hoje. Antes do ministério, Deus confirma quem você é em Cristo Jesus. E quem sabe quem é, não negocia princípios. Pegou a chave? Que Deus te abençoe grandiosamente e poderosamente. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam, que seja, ouvir a Bíblia viva, narrada por Celeste, 100% com Jesus. Mas o mais lindo ainda é você abrir a sua Bíblia em casa e fazer um estudo profundo. Que o Senhor te abençoe. Deixa seu comentário e aquilo que o Senhor te falar, deixa aqui seu pedido de oração também. Eu estarei orando pela sua vida. Continuamos amanhã com os próximos capítulos.